nossa aula. Só esperar mais uns 2 minutinhos para o pessoal ir entrando e a gente já dá seguimento, tá, gente? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Tô sim. Ok. Sim. Então, vamos lá, pessoal, começar a nossa aula de hoje. Vou pegar meu WhatsApp aqui, porque senão toda hora vai ficar aparecendo aqui barulho. Todo mundo consegue me ouvir bem? Tá ok, né? Sim. Tá bom. Tá ok. Pessoal, então, nós paramos na última aula, né? Aqui no a nossa apostila, que está disponibilizada lá para vocês sobre. Deixa eu abrir ela aqui para a gente apresentar. Todo mundo está vendo minha tela, gente? Sim. Então, essa apostila. Oi, alguém falou alguma coisa? Não, só estava confirmando que eu estava vendo a tela. Ah, ok. Então, essa apostila aqui está disponível, né, para vocês aí no portal, para a gente acessar, né, a disciplina. Então, aqui também tem um cronograma. Deixa eu mudar aqui a apresentação. Tem o nosso cronograma, todo mundo está conseguindo ver, pessoal, o cronograma? Então, o nosso cronograma do mês de maio, né? Então, a gente começou aí, hoje são dia 21. Então, do dia 16 ao dia 11, né, do 5, vocês tinham aí o tempo para fazer a leitura, né, da página 16 à página 34, tá? Espero que todo mundo aí tenha tirado um tempinho para fazer essa leitura. A aula de semana passada a gente teve um imprevisto, então está acontecendo agora. E depois, né, do dia 18 do 5 ao dia 13 do 7, fazer aí também a leitura, né, da página 35 à página 54, tá? Tentem ao máximo fazer a leitura, né, entender um pouquinho desse sistema de vacinação, para todo mundo não ter dúvida, se tiver alguma dúvida, trazer também para nós na hora da prova, tá bom? Deixa eu aceitar aqui. A Suelen chegou agora. Boa noite. Então, pessoal,
continuando a nossa aula. Nós iríamos começar aqui a ver sobre a vacina BCG, né? Que a gente estava aí entrando nesse assunto de vacinas para ver a vacinação, né? Então, a vacinação BCG é a primeira vacina do calendário vacinal. Ela sempre vai ser para crianças, né? Então, se a criança nasceu prematura, abaixo de 2,6 kg, essa criança não vai fazer a vacinação da BCG, né? Então, todo bebê que nasce acima de 2,6 kg faz a vacinação, tá? Então, ela é para quê? Então, a vacinação BCG, ela é para prevenir a tuberculose, né? Então, eu vou prevenir, não significa que eu vou vacinar aquela criança e ela não vai desenvolver tuberculose, né? Ela pode ter tuberculose, mas ela vai ter formas leves da doença, né? Não vai ser doenças muito acentuadas, né? O exemplo clássico também é igual a gente teve recentemente, do Covid, né? Se fez a vacinação do Covid, mas não significava que você estava ileso de pegar Covid, né? Você poderia pegar, porém, a vacinação ajudava nesse quesito aí de controlar essa doença, que ela envolvesse para formas mais graves, tá? Então, do que é feito, né, o composto aí da vacinação de BCG, né? Então, ela é composta do bacilo, né, de origem BCG. Então, ela é um vírus atenuado, né, um vírus enfraquecido. Então, toda vacina é o vírus, né? Então, tem vacinas que têm o vivo ativo e tem vacinas que têm o vivo morto, para combater aí o sistema, o anticorpo, né, o sistema aí da pessoa fazer o combate, produzir resistência para essa doença, tá? Então, ele tem bactérias que causam a tuberculose, né? E, geralmente, tem a complementação, né, com o tabaco, sódio e a solução fisiológica de soro, tá? Então, aqui a gente viu que ela é indicada, né? A vacina é indicada de rotina a partir do nascimento, né, até os 5 anos de idade. Então, aí, outras recomendações, pessoas de qualquer idade que convivem com portadores de hanseníase, né? Então, estrangeiros também são vacinados, que estejam, não são vacinados, mas que estejam de mudança para o Brasil, tá? Tem que vacinar. Então, contraindicação. Todo mundo pode tomar essa vacina? Tem alguma contraindicação? O que acontece, né? Por que não pode? Então, nós vamos ver aqui um pouquinho. Pessoas imunodeprimidas, né? E recém-nascidos, né? Que a mãe usa algum medicamento, né? De imunidade aí durante a gravidez, né? Os prematuros, né? Até atingirem aí o peso ideal. E ela é uma vacinação de dose única, né? O local da aplicação dela é intradérmico. Então, a gente sempre vai fazer no bracinho da criança de forma intradérmica, essa vacinação, tá? Então, os cuidados, né? Antes, durante e após a vacinação. Então, antes, ela não tem nenhum cuidado, né? Só após a vacinação que ela é importante, né? A gente está conscientizando essa mãe, né? Esse pai, sobre a importância de não colocar nada na aplicação, principalmente a vacina BCG. Porque às vezes ela pode inflamar, né? Ela pode fazer aquele erupção, né, no braço da criança, pode fazer alguma sai pus. Então, muitos antigos ainda têm crença de que se pode colocar, às vezes, uma folha de louro, uma moeda, né, enfaixar o braço da criança para evitar que desenvolva, às vezes, alguma coisa mais grave, né? Mas não, o certo a se fazer
não colocar nenhum produto, nenhum medicamento e não fazer nenhum tipo de curativo, né? Então, se ela está fazendo esse efeito, é dela, ela ocasiona isso, e geralmente ela melhora depois de um certo tempo, tá? Então, sempre a gente, enquanto profissional de saúde, ter essa consciência de sempre alertar, né? O pessoal aí contra essa questão de proteger o local, tá? Então, geralmente, ela não deixa cicatriz por duas razões, né? A criança não respondeu à vacinação, né? Devido à falha que acontece com 5% dos vacinados, mas não significa, né, que ela precisa vacinar de novo, tá? Em alguns casos, a criança não faz a vacinação novamente. O médico pede um teste, né, de imunidade para saber como é que está a imunidade dessa criança, né? E dependendo da situação, ela não faz outra vacina, né? Ou também não houve resposta, mas com lesão discreta sobre a pele, né? Tornando difícil a identificação. O meu caso eu fui vacinada e não tive eu não tenho nenhuma marca de BCG, porque geralmente todo mundo tem aquela marquinha, né, da BCG bem pequenininha, que fica ali no braço. Então, eu não tenho essa marca, né, mas eu fui vacinada e não tive nada de identificação sobre a pele, né? Então, aí faz o teste para ver se precisa fazer esta revacinação ou se a imunidade da criança foi atingida por aquela vacina, tá? Alguns eventos adversos e efeitos colaterais, né, que podem ocorrer aí. Então, a BCG quase sempre deixa cicatriz característica, né? Então, até 1 centímetro de diâmetro em local que foi aplicado, né? Então, a vacinação sempre vai ocorrer no braço direito, só mais com o pessoal mais antigo, que às vezes variava um pouquinho o lado, né? Então, essa reação é normal, é esperada, não tem nenhum problema, tá? Então, se ela evoluiu com uma pequena úlcera, né, que produz secreção, mas já ela vai cicatrizando e vai tendo aí uma melhora do quadro vacinal em relação ao braço, né? Então, a úlcera que pode colocar, né, abscessos na pele e nas axilas, tá? Então, geralmente pode ocorrer, tá? Então, onde ela pode ser encontrada, a vacina BCG? Então, às vezes ela vai ser encontrada em unidade básica de saúde, né, ou clínicas privadas de vacinação. E algumas instituições, né, eu sei que na Unimed e na Santa Casa faz, o bebê já sai imunizado, né, no próprio hospital, as enfermeiras lá fazem a BCG e a hepatite B, né, de segunda a sexta-feira elas já fazem a vacinação daquela criança, né, o pessoal aí já sai imunizado, tá? Então, a vacina BCG não oferece eficácia de 100%, né, para a prevenção de tuberculose, mas sua aplicação em massa permite a prevenção de formas graves da doença, né, como a meningite tuberculosa e a tuberculose milar, tá certo? Então, aí são algumas questões da vacinação da tuberculose, tá certo? Vou interromper aqui a apresentação um pouquinho. Pessoal, sobre o último trabalho, né, que a gente fez, alguém tem alguma dúvida sobre as questões, alguma pergunta para a gente abordar aqui na. Por mim tá ok. Por mim tá tranquilo. Eu lembro que, não lembro quem, mas alguém comentou que estava com dúvida em algumas questões, em algumas respostas. No caso, que eu estava olhando lá na apostila, teve umas 3 respostas lá minha que estava certa e esse colocou como errada. Tá. Então, nós vamos abrir aqui o trabalho e a gente vai fazendo a verificação, né? E
essas que você viu que estava errada, Cauana, olha para nós agora na correção, vamos fazer a correção aqui todo mundo junto e você confere de novo. Se realmente estiver errada, a Júlia, eu acho que ela está até participando aqui da nossa aula, a gente já comunica com ela para ela ver se às vezes ela faz a troca, né? Se realmente estiver errado. Pode ser? Aham. Então tá bom. Vou abrir então o trabalho. Não pode conversar, não, é aula online. Senta lá com seu pai. Deixa eu compartilhar aqui que eu esqueço. Todo mundo consegue ver o trabalho, gente? Então, ok aí se todo mundo estiver visualizando. Sim, não? Sim. 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 Então, aqui está o nosso primeiro trabalho, né? Foi um trabalho que a gente fez EAD, cujo todo o conteúdo desse trabalho está lá naquela apostila, né, que a gente tem lá no PROESC de 150 páginas, tá? Então, sempre que for procurar alguma resposta desse trabalho, procura lá naquela apostila, porque lá na apostila está tudo especificado, né? Como que é a forma correta, que pode ter, às vezes, de dúvida, né? A gente tira também através da apostila, tá certo? Então, aqui, número 1, né, do nosso trabalho. Só um minutinho, gente. Deixa eu só verificar aqui se é esse aqui mesmo. Isso. Então, questão número 1. Quais são as vacinações, as vacinas do calendário nacional de vacinação da gestante? Então, quais são as vacinas do calendário nacional de vacinação da gestante? Então, cada vacina dessa apostila que está lá no PROESC, tem falando sobre a faixa etária dessa vacina, né? A gente acabou de ver a primeira vacina da vida, né? Todo mundo é a primeira vacina que faz. A BCG. Então, a BCG, a gente viu que o público dela é crianças, né? Recém-nascidos, RN. Então, essa vacina já não está, né? Não precisa estar aqui em gestante, né? Então, o que a gente vai fazer? Ir lá na apostila e verificar quais são as vacinas do calendário da gestante, né? Então, aqui, vacina de dengue. Quem que toma vacina de dengue? Criança, adolescente, homem, mulher, né? Vacina de DTP. Quem toma? Mulher, adolescente, homem, idoso, né? Então, eu vou precisar aí fazer a conferência de cada uma dessas para eu saber qual que é a vacina correta, né? Mas já adiantando aí, né? Ó, a gestante não toma vacina de febre amarela, nem a vacina de dengue. Ó, dengue, febre amarela. Então, eu já sei que a letra A está errada, né? Não é a letra A, questão número 1. Letra B, né? HPV. HPV, né, é o de mulheres de 9 a 45 anos, mas não está incluso gestante, né? DP, pode ser, né? Difteria e tétano. Febre amarela? Não, né? Febre amarela não é do cartão nacional da vacinação da gestante, né? Então, essa daqui já saiu. Depois, hepatite B. Hepatite B precisa ter no calendário vacinal da gestante? Sim, precisa ter.
né? Então, lá no descritivo da hepatite B, vai falar que a gestante precisa tomar essa vacina. Depois, DP, né? Difteria e tétano. Depois também vai falar que ela precisa tomar. Mas eu não sei se a DTPA a gestante precisa fazer, né? Então, vamos olhar a letra D aqui, o que está falando, para ver se a gente tira a dúvida, tá? Então, letra D, meningite, vacina de meningite. A gestante precisa tomar vacina de meningite, né? Então, eu sei que a gestante não precisa tomar vacina de meningite, mas lá no quadro, né, onde vai especificar cada uma, ele vai te mostrar se precisa ou não. Hepatite B, ela precisa. Influenza, ela pode tomar, mas não é obrigatório no calendário da gestante, tá? Então, número 1, letra C, né? Que é a vacina da hepatite, DP e DTPA, tá bom? Então, número 1, letra C. Depois, continuando aqui, 2. Qual a composição das vacinas, né? Qual a composição das vacinas? Então, aqui está falando para nós que a composição das vacinas são atenuadas, né? As vacinas atenuadas contêm agentes infecciosos vivos, até aqui ok, né? Mas extremamente enfraquecidos, ok. Então, todas as vacinas contêm agentes infecciosos vivos, porém enfraquecidos, né? Então, as vacinas atenuadas. Já as vacinas inativadas, né, usam agentes mortos, né, alterados ou apenas partículas dele. Então, ok, essa daqui já usam ativos inalterados, alterados e mortos, né? Letra B. Essa daqui eu acho que está certa, mas vamos continuar para a gente ler as outras questões. Letra B. Todos são chamados de fungos, bactérias, e têm como função reduzir o máximo de risco de infecção ao estimular o sistema imune e produzir anticorpos. Ok. De forma semelhante ao que acontece quando somos expostos a vírus e bactérias, porém sem causar doença, né? Então, as vacinas são chamadas de fungos e bactérias? Não, né? Então, as vacinas não são fungos e bactérias. A gente viu na questão anterior, ó, a letra A, que as vacinas são agentes infecciosos, né? Vivos ou mortos, né? Aqui, ó, a gente vê também que tem vivo ou morto. Então, aqui, a letra B, a gente já vê que ela está errada, né? A letra C. Quando as vacinas inativadas, elas nem chegam a imunizar a doença. Então, a vacina inativada não é a mesma coisa que nada, né? Eu estou fazendo um placebo no meu paciente se eu vacinar de imunizadas? Não, né? Então, a vacina inativadas, ela também tem um risco de fazer a produzir anticorpos aí para imunizar aquela pessoa. Então, ela chega, sim, a imunizar aquela doença, né? Então, depois, letra D. As vacinas atenuadas não podem produzir condições semelhantes às provocadas pela doença, que previne, como febre, por exemplo, mas em pessoas com sistema imunológico competente, isso é muito raro. E quando ocorre, os sintomas são brandos e de curta duração. Então, aqui, ó, as vacinas atenuadas não podem produzir condições semelhantes? Não, né? A vacina atenuada, ela pode sim produzir, né? Condições semelhantes à doença, né? Então, a gente viu também que a letra D está errada. Eu vou abrir aqui na apostila, onde que a gente vai ver sobre essa questão 2, né? Porque a 1 a gente tem que procurar uma por uma, aí às vezes vai demorar um pouco, mas a 2 ela tá aqui, ó,
Bem facinho aqui para a gente, né? Questão 2, composição das vacinas. Então, a gente vai ler, né, tudo aqui e vai responder a questão 2, né, que está toda escritinha aqui. Então, a questão 2, a resposta correta é letra A, né? As vacinas atenuadas contêm agentes infecciosos vivos, né? Mas extremamente enfraquecidos. Já as vacinas inativadas usam agentes mortos, alterados, ou apenas partículas dele, né? Ó, então, aqui está a resposta da 2, né? As vacinas contêm agentes infecciosos vivos, mas extremamente enfraquecidos. Já as vacinas inativadas usam agentes mortos, né? Alterados ou apenas partículas deles, tá certo? Então, aqui a gente vê, né? Aqui, ó, as vacinas atenuadas não podem produzir condições semelhantes, né? As vacinas atenuadas podem produzir condições semelhantes a provocadas, né? Então, aqui, né, tudo isso está aqui descrito na nossa questão, tá certo? Então, número 2, letra A. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos continuar? Então, número 3, né? No desenvolvimento de uma vacina, qual a fase pré-clínica ou não clínica? Então, aqui também, na nossa apostila, está descrito qual que é a fase pré-clínica, né? E a fase não clínica. Deixa eu só achar aqui. Desenvolvimento, ó. Então, aqui a gente vai ver sobre as seguranças, né? Então, tá pedindo para falar um pouquinho sobre as fases da vacina, né? Então, letra A. Ela quer saber a fase pré-clínica ou não clínica, né? A resposta dá 3. Então, qual que é a fase pré-clínica ou não clínica? Após a definição dos melhores componentes para a vacina, são realizados testes em animais para comprovação dos dados obtidos em experimentações in vitro, né? Então, aqui, ó, a número 3, letra B, né? Que é descritinho o que está lá, né? Então, a letra A, o que a letra A está falando? Da fase inicial, né? Então, a fase inicial ainda restrita aos laboratórios, né? Momento em que são avaliadas dezenas e até centenas de células, centenas de moléculas, né? Para se definir a melhor composição da vacina. Então, é um estudo bem rigoroso, bem criterioso, para saber como que vai fazer, né, o desenvolvimento, quais anticorpos vão usar. Então, tudo lá no começo, né? Tudo sobre pesquisa ainda da vacina. A letra C é a primeira avaliação do produto e tem como objetivo principal analisar a segurança e se induzir alguma resposta imunológica. O grupo de voluntários costuma ser pequeno, de 20 a 80 pessoas, né? Em geral, adultos saudáveis, né? Então, a frase pré-clínica e não clínica, geralmente, ó, aqui a gente já viu que essa que a gente acabou de ler é a fase 1, né? Que é a primeira avaliação que faz para analisar se essa vacina, se esse imunológico realmente é coerente aí com o pessoal que vai usá-lo, tá? Então, a gente já viu que também a letra C não é a resposta da fase pré-clínica ou não clínica. Letra D. Aqui o objetivo é avaliar a eficácia e a segurança do público-alvo, aquele do qual se destina a vacina, ou seja, se ela realmente protege da doença.
o número de voluntários aumenta, chegando a milhares, né? Então, aqui ele vai avaliar a eficácia, né, e a segurança, né? Isso aqui está parecendo que é depois dessa, né? Mas vamos ver se realmente é depois dessa fase. Ó, então, fase inicial, fase 1. Então, antes aqui tem, né, o momento de avaliação com informações, antes de fazer aquele, né? Ó, aqui o objetivo é avaliar a eficácia, né? Como que se destina a vacina, ou se ela realmente protege da doença, né? O número de voluntários aumenta, chegando a milhares, né? Então, isso aqui também é uma fase que vai fazer a conferência aí dessa vacina para saber se essa vacina está realmente apta para desenvolvê-la, né? Se está apta para chegar aí no mercado de trabalho e o pessoal fazer o uso dela, tá certo? Então, depois, a gente tem, então, a resposta correta, letra B, né? Essa daqui foi muito tranquila, né? Então, o que é o desenvolvimento pré-clínico? Após a definição dos melhores componentes para a vacina, são realizados testes em animais para comprovação dos dados obtidos em experimentações in vitro, né? Então, a letra 3, número 3, letra B, tá bom? Então, a próxima aí, 4, essa daqui, né, de extrema importância, pode parecer uma coisa básica, né, mas é uma coisa que a gente precisa saber, né, com um armazenamento de vacina, né? Se eu sair dessa temperatura, desse armazenamento dessa vacina, eu posso perder todo o meu estoque de vacina. Então, se eu não tiver a temperatura ideal da vacina, se ela não estiver de acordo, né, ou mais ou menos, eu posso perder todo esse estoque vacinal que eu tenho, né? Então, é de extrema importância a gente fazer essa conferência de temperatura, tá? Então, aqui, como se dá a conservação das vacinas e seu armazenamento? Então, aqui está falando, né, letra A, mais 2 graus e mais 8 graus Celsius, né? Depois, letra B, menos 2 e menos 8, né? Letra C, mais 5 e mais 8. Letra D, mais 3 e mais 7, né? Então, a gente vai vir aqui na apostila novamente e a gente vai ver, né? Onde que tem essa conservação de vacina, tá certo? Então, a gente viu aqui que a vacina tem que ser conservada entre mais 2 graus Celsius e mais 8, né? Então, esse é a temperatura ideal desta vacinação, tá certo? Então, aqui a letra 2, a resposta certa, letra A, tá bom? Entre 2 e 8 graus Celsius. 5, né? Entre os 5 acertos para a aplicação da vacina, qual opção abaixo está incorreta? Né? Então, vamos lá na apostila para a gente saber, ó. Boas práticas de vacina. Então, o que é essas boas práticas de vacina, né? Então, trata-se do conjunto de diretrizes que devem ser adotadas como objetivo de garantir a qualidade da vacinação, para que se alcance o máximo de proteção com o menor risco de danos à saúde. Então, para que esse objetivo seja atingido, alguns pontos são fundamentais. A equipe deve estar treinada e atualizada, né, em relação aos procedimentos e às vacinas. O controle de cadeia de frios deve ser efetivo. A cadeira de vacinação deve ser analisada para avaliar
avaliar quais vacinas precisam ser administradas e quantas doses são necessárias, né? A técnica de aplicação deve ser adequada às características de cada vacinação. Então, aqui a gente viu os 5 certos da vacinação, né? Então, toda vez que eu for fazer uma vacinação, que eu for preparar uma vacinação, gente, só um minutinho, deixa eu só atender aqui, só um minutinho. Gente, desculpa, voltei. Então, aqui a gente vai ver quais são as ordens, né, os cuidados que quem vai vacinar essa pessoa tem que ter quando for fazer a vacina nesse paciente, né? Eu não posso simplesmente chegar lá, vacinar o meu paciente, né? Pegar uma vacina qualquer, não, né? Eu tenho que conferir para saber se os passos estão corretos e se é isso mesmo a vacinação, né? Então, o primeiro certo, né? Paciente certo. Então, confirmar o nome do paciente, né, para evitar a aplicação em pessoa errada. Então, eu sempre confiro o nome completo desse paciente, tá? Alguém falou alguma coisa? Então, depois, vacina certa, né? Conferir pelo menos 3 vezes qual vacina que vai ser preparada, né? Quando é, às vezes, uma unidade mais tranquila, né, mais calma, com pouco fluxo de paciente, a gente consegue ter uma vacinação mais assertiva, né? Mas se, às vezes, aquela vacinação, o paciente vai fazer, às vezes, 3 vacinas, né? E o fluxo ali está grande, a gente precisa trabalhar um pouco mais rápido, a gente tem que fazer essa conferência, né? Para saber se realmente a vacina que eu estou fazendo é a certa, né? Porque eu posso, às vezes, matar o meu paciente porque eu estou aplicando a vacina errada, né? Então, a gente tem que ficar muito atento com isso. Momento certo, né? Analisar cuidadosamente a carteira de vacinação, para ter certeza que esse é o momento correto de administrar aquela vacina, né? Então, se às vezes o paciente, né, tem uma determinada idade e ainda não está na hora de fazer a vacina, eu não posso adiantar essa vacina, né? Tem que fazer ela de acordo com a idade, né? Não é porque ele às vezes vai fazer daqui 3 meses, então eu vou fazer. Não, tem que fazer de acordo com a idade dele correta, né? Dose certa, administrar a dose certa, né? Então, o cuidado deve ser redobrado quanto à apresentação da vacina, né? Para ver se eu não estou fazendo uma dose maior do que esse paciente iria tomar, né? Principalmente em crianças. Em crianças, a gente tem que ter um cuidado ao máximo, porque se essa dosagem for muita, né, pode acarretar também problemas graves de saúde com ele, né? Se eu fazer dose errada, tá? Então, quando eu for vacinar a criança, ter o máximo de cuidado possível, né? Então, o último aí, prepare a administração certo, né? Preparar a vacina de acordo com a sua apresentação, né? Por exemplo, diluir o pó da vacina com o conteúdo, né, inteiro do diluente, não agitar a vacina com a força após a diluição, aspirar todo o conteúdo, né? Então, ver a dose correta para evitar multidose, utilizar a agulha correta, né? Escolher a melhor área para aplicação da vacina, né? Se for subcutâneo, intramuscular, na perna ou no braço, né? Então, na perna, a gente sempre vai fazer no vasto lateral da coxa, tá? Então, vacinas a gente nunca vai fazer no glúteo, tá? E no braço, a gente vai fazer sempre no deltoide, tá? Então, ir respeitando o limite do deltoide, né? Deltoide eu faço medicações até 2 ml, né? No vasto lateral da coxa eu posso ir um pouquinho mais, né? Fazer medicações até 5 ml, né? Mas a gente não tem vacina até
mais de 5 ml, né? Então, ficar também sempre atento aí à questão de dose e quantidade aí no local correto, tá? E lembrar também, né, crianças abaixo de 2 anos, sempre a vacinação vai ser no vasto lateral da coxa, né? Acima de 2 anos, a gente vai fazer sempre no deltoide, tá? E adultos, sempre no deltoide, tá certo? Nunca fazer em outros lugares. Então, aqui, questão 5, né? Entre os 5 certos da aplicação da vacina, qual opção abaixo está incorreta? Então, letra A, confirmar o nome do paciente, né, para evitar a aplicação errada. Então, eu vou confirmar o nome do paciente para evitar a aplicação em outra pessoa, ok, né? Conferir pelo menos uma vez qual vacina deve ser preparada para administração. Eu tenho que conferir uma vez só, né? Vamos lá ver se é uma vez só, né? Aqui a gente leu que a gente precisa conferir pelo menos 3 vezes, né? Para ver se essa vacina tá certo, né? Então, a gente está pedindo aqui a questão incorreta, então a gente já viu que a letra B é a questão incorreta, né? Porque a gente precisa conferir mais de uma vez para se ver se essa vacinação está certa, ok? Então, aqui depois 6, né? A 6, quais são as vacinas do calendário nacional de vacinação do adolescente? Essa é igual a 1, né? A gente vai precisar vir aqui na questão que fala de cada uma das vacinas e ver, né, se essa vacina é de adolescente, se não é, né? Então, eu vou colocar as vacinas que estão descritas aqui, né? Então, quais vacinas são responsáveis aí? Quando a gente for procurar todas essas vacinas aqui, vai estar no calendário de vacinação do meu adolescente, tá bom? Então, todas essas aqui. 7. Então, letra C, número 6, letra A, tá bom? Depois 7. Como é feita a vacinação BCG, né? Foi a primeira coisa que a gente viu nessa aula, né? Como que é feita a vacinação BCG? É endovenosa, né? A gente nunca faz vacina endovenosa. Intramuscular, subcutânea, intradérmica, né? Então, a gente viu lá no começo da aula que a BCG é feita pela intradérmica, né? Então, as 7 aí, letra D. 8, né? Quais as contraindicações da BCG? Então, indicações, pessoas com gripe forte, né? Não, né? Porque vai ser RN, né? Então, às vezes o bebê já vai nascer e já vai fazer essa vacina, né? Então, às vezes nem vai dar tempo de comprar uma gripe forte, tá? Então, gestantes, né? A gente viu que a gente faz BCG só em criança, né? Então, eu sei que a gestante não faz, né? Pessoas imunodeprimidas, eu não sei, estou em dúvida, né? Quero ler mais uma para ter certeza, né? Prematuros, eu sei que eu não faço em prematuros, mas até que atinjam 5 quilos de peso, né? No meu, eles colocou acerto prematuro. Não entendi, desculpa. No meu, eles colocaram certo que era prematuro. O meu, eu coloquei pessoas imunodeprimidas. Imunodeprimidas. A 8 é a letra C, né? Porque os bebês prematuros, eles podem atingir até 2 quilos, né? Então, é a Caona que está falando? Isso. Então, a gente já pode marcar aí, que depois a gente vê com a Júlia, né? Sobre essa questão da 8. Então, aqui a 9, né? Qual o esquema vacinal da BCG? Então, BCG, a gente viu também lá no começo da aula que a BCG é dose única, né? Então, eu vou fazer uma dose só da BCG, né? E finalizando aí a 10, qual a eficácia das vacinas, né? Aqui no trabalho
tem falando sobre a eficácia das vacinas. Deixa eu só achar aqui onde que está falando sobre a eficácia das vacinas, para mostrar aqui para vocês. Então, isso aqui é uma questão também que a gente precisa saber enquanto profissionais de saúde, né? Que quanto que essa vacina protege, né? Quando alguém me perguntar, mas vacina não é bom, né? O pessoal fica falando que tem muita coisa, que é bom a gente não tomar. Eu preciso ter uma resposta, né? Claro, uma resposta correta de como é feito a segurança das vacinas, né? E a eficácia delas. Então, a gente está aqui, tem um textinho aqui falando como que é essa eficácia da vacina, né? A maioria das vacinas protegem cerca de 90% a 100% das pessoas, né? Então, toda vacinação, ela pode proteger de 90% a 100% das pessoas, né? Então, o pequeno percentual, né, que não protege, deve ter aí outros fatores, tá certo? Então, aqui, letra A maioria das vacinas protegem cerca de 10% a 50% das pessoas? Não, né? Segundo o IBGE protege até 75% das pessoas, né? Erradíssimo, né? A maioria das vacinas protege cerca de 90% a 100% das pessoas? Ok, né? Então, a gente viu lá na nossa apostila que a eficácia das vacinas protegem de 90% a 100%, tá? Então, letra C. 10, letra C. Então, a letra D, a eficácia das vacinas são de 45%, podendo até chegar a 90%. Não, toda vacina que eu fizer vai me proteger 90% a 100%, tá? Então, esse aqui foi o nosso primeiro trabalho, né? A gente fez a correção aí rapidinho e as respostas dele, tá certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguém ficou com dúvida em relação aí à resposta? Paula, Oi? meu não é dúvida sobre o trabalho aí, não. A questão é que eu confirmei com a Júlia se tinha recebido meu trabalho, ela falou que tinha recebido. Só que não aparece para mim nota, não aparece o trabalho para fazer correção. Aí eu abri lá, tá como entregue, e tá como se eu tivesse entregue dia 8/5. O seu trabalho. Eles não colocaram no Proesc, eles enviaram a nota pelo e-mail. Para mim não chegou. Deixa eu ver aqui. Eu vou até olhar isso com ela de novo, porque eu respondi o meu trabalho no outro dia que você colocou, eu fiz dia 24. Eu tenho até o print aqui que eu mandei para ela. Mas eu vou olhar isso aí depois. Mas aqui não apareceu para mim. Peraí, que eu tô na E20. Deixa eu voltar aqui na E21. Se aparece alguma coisa para mim, Carlos. E21. Ô, Paulo, o meu também, eles colocaram só 7 acerto. O meu todo estava correto. O Raquel, o seu, eu não entendi. O seu também tá igual o da Carla ou tá igual o da Cauana? Paulo, meu também tá igual o da Carla. Tem a nota, né? Deixa eu entrar aqui, gente, para eu ver. É 21. Tô entrando aqui para a gente ver o que tá falando aqui para mim. Aqui eu já consigo olhar só as notas.
Carla 2 e 7. Eu não consigo ver o trabalho de vocês. Ó, deixa eu ver o outro aqui. Raquel, o seu também eu consigo ver a sua nota só. Eu não consigo ver o seu trabalho. Carla, a sua nota não chegou para você? É isso? Isso, eu não consegui achar aqui, pelo menos. Não vi nada de nota desse trabalho, não. Só vi a que você colocou de ontem. Carla, confere seu e-mail. A minha estava no e-mail também. Acabei de achar agora. Ah, tá. Eu vou dar uma olhada, mas eu já tinha olhado e não tinha achado. Mas pode ser que tenha ficado misturado lá, né? Da Lúcia. Maria Lúcia. Maria Lúcia, a sua nota também está aqui para mim. Pois o meu não está constando, não. Está do mesmo jeito da Carla. Tem, né? Você tentou olhar no e-mail para ver se... Já olhei também. Já olhei. Eu já olhei no e-mail. E não aparece. Não aparece. Você olhou no spam? Também. Tá, então vou escrever aqui já para falar com a Júlia. Oi. Você só confere minha nota aí, porque para mim tá aparecendo 2 trabalhos. Eu não sei se é 2 esse tema, mas para mim tá aparecendo 2. Só que o que eu fiz não tá aparecendo minhas respostas, não. E nem nota. O primeiro ou o segundo? O primeiro. Que é esse que a gente corrigiu agora, né? Isso. Tá, deixa eu abrir aqui, peraí. Isso. Tinha outro trabalho? Uai, eu também tô vendo agora, pô, que tem um outro aqui. Eu não vi isso, não. Tem outro. Já tem outro, gente, trabalho. Beleza. O próximo trabalho é para entregar dia 31/5. Ué, já tá quase acabando o tempo. Vou fazer o meu capítulo. Peraí. Pois é, e elas não comunicam a gente, né? Ela não falou, não? Não, falou não. Eu acho que essa Júlia deve estar aprendendo, porque só dá erro nessas coisas, não dá certo as coisas com a gente. Nos outros módulos, vocês tinham matéria AD ou não? Só nesse? Nós Tinha, tínhamos só que- também, mas era certinho. É porque a gente usava era o Google Classroom. Aqui já tá no Proexpo. Mudou alguma coisa? Tem nada a Mas acho ver, que não. muda. A outra moça era melhor. Entendi. Com a Lavínia. Eu nem sei quem é a outra. Eu vou comentar, então, com a Júlia, para a gente ver o que a gente pode fazer. Uhum. Pois é, tem que ser uma pessoa mais capacitada, né? Porque assim não dá certo, não. Anderson, o primeiro trabalho está aparecendo aqui para mim. Quanto que eu tirei? Eu posso falar aqui em sala? Você autoriza? Sim, Você senhora. está me chamando privado, Não, pode depois falar. eu te mando. Não? Você tirou 1,5 nesse primeiro trabalho. Um e-mail? Você confirma para mim o meu também, se foi 7? Eu falo com a nota aqui também, Cauã? Pode.
Maria, tem gente de baixar o som aí um pouquinho. Obrigado. É 20. Cauana, também foi. Cauana, 2 e 7, seu trabalho. Olha a minha, por favor, também, Paula. Olha. Tirei Posso dar 2. uma resposta aqui? Maria. Pode falar, mas eu sei o que eu acertei, entendeu? Pode falar. Tá. Ô, Cauana, você tirou 2 e 7 no trabalho, no Não, primeiro. porque no caso ela colocou 7/10 para mim. Não entendi. Porque no caso a Júlia mandou que eu tirei 7/10. Você acertou 7 de 10, então, deve ser ou não? Foi. E no caso minhas respostas estavam todas certas. Tá, então vou anotar aqui também para falar. Então, o meu não teve nem como eu corrigir, porque não apareceu para mim. O meu foi quanto a nota? Você viu aí, Paula? 2 e 7. Pois é, mas ele não teve nem como eu corrigir, porque não apareceu. Ah, Maria Lúcia, sua nota. 2 e pode 4. falar. 2 e 4? Isso, 2,4. Sim, tá bom, eu vou olhar porque eu só errei uma Então, será que tá certo? Tá correto, então? Se as respostas estão batendo? Eu errei só uma, entendeu? Entendi. Aí a questão da nota nós vamos ter que ver com a Júlia, né? Porque no caso, Paula, no meu, eles tinham colocado aquela da vacinação do adolescente, eles tinham colocado a dengue. O adolescente tomava a dengue, mas eles corrigiram. Mas eles não me deram ponto nessa. Esse foi lá e corrigiu no meu e-mail. Agora eu estava olhando aqui, umas 3 que eu tinha olhado tinha dado errado. Entendi. Aí, a da Cléria também tinha dado, que eles tinham marcado errado. Aí, no caso, aí você vê com ela, por causa que ela tinha me mandado que eu tinha acertado 7. Entendi. Eu já coloquei aqui, então. Ô, Raquel, a sua é só que não tá chegando, né? Eu acertei 8 de 10. Quanto deu? Deixa eu olhar, Raquel, peraí. Que coisa, né? Olha, gente, o outro trabalho já tá cadastrado aqui, tá? Só lembrando aí pra vocês não esquecerem de fazer. É 21. Ô, Paulo, Oi. como é que faz esse segundo trabalho que eu não tô conseguindo fazer ele aqui? Nem Eu tô meio perdido. como é que sabe? Não, dê licença. Não entendi, ô Anderson. Não, consegui entrar aqui, consegui. Deu certo? Deu certo. Geralmente fica nessas abinhas aí do lado, né? Anexar, essas coisas assim. Porque eu tava colocando em responder. Oi, Anderson, não entendi, eu falei. É porque eu não tava conseguindo abrir para entrar para responder, eu só tava conseguindo colocar nas respostas, mas agora deu certo. Ah, não, então tá. Raquel, a sua nota. Posso falar aqui? Você autoriza? Dá o ok aí que eu mando sua nota aqui. Então, sua nota também, Raquel, 2,7, tá? No trabalho valendo 3. De saúde do adulto. Mais alguém quer que eu olhe a nota, gente? Olha a mim, então, faz um favor, Paulo. Ruth? Isso. Tá. Aqui eu não vejo se foi qual que vocês erraram, qual que vocês acertaram. Eu vejo só a nota. A Bruna até pôs um arquivo aqui. Ruth, 2,7 também. A nota do trabalho. Certinho, obrigado. Todo mundo tirou 2, então? Não, teve gente que tirou menos que 2. Oxe, tá doido então, uai. Teve um total só.
O meu na correção tava tudo certo. Qualquer coisa eu mando o print. Isso, teve gente que tirou um. Elisângela, tá autorizada? Eu falo sua nota aqui. Dá o ok aí que eu olho aqui para você e te falo. Também. Elisângela, aqui sua nota para mim tá 2.1. Tá? De trabalho. Tá certo? Eu vou pedir eu já falei com a Júlia, mas eu vou falar com ela novamente. Porque tem algumas notas que eu acho que tá dando erro. Não sei o que tá acontecendo, não. Mas aí eu vou passar para ela e ela faz aí de novo a correção dos trabalhos, tá certo? Para ver o que está errado, o que precisa mudar, o que está faltando aí, tá bom? Agora eu vou passar aqui, gente, rapidinho, deixa eu apresentar para vocês o calendário. Tá todo mundo conseguindo ver? Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Então, aqui, gente, o calendário do nosso mês seguinte, né? É o mês de julho, tá? Então, do dia 18/5 até o dia 13/7, vocês têm para fazer a leitura, né? Daquele material que a gente tem lá, né? Da página 35 à página 57, tá? Dá tempo de fazer todo mundo com calma, dá para ler até uma página por dia, tá? Muito tranquilinho. É matéria de prova, tá? Toda apostila. Então, façam a leitura para vocês, pelo menos, terem uma noção aí do que vai cair na prova, tá? Se tiverem dúvidas, né? Ah, eu li isso aqui, não entendi, quero que explique, né? Então, na próxima aula, a gente inicia a aula já explicando as dúvidas de todo mundo, que teve da página 35 à página 57, tá bom? Então, aí, entrega final do trabalho, né? Dia 31/5. Vocês têm 10 dias, então, a partir de hoje, para entregar esse trabalho, né? O segundo trabalho da disciplina, tá? No mês que vem, né? Nós estamos aí, então, dia 18/5 a... Eu acho que aqui ficou 13/7. É isso mesmo. Fazer a leitura, né? Então, da página aí. E depois, na semana do dia 24/6, a gente vai ter aula provavelmente dia 25/6. Revisão, né, de entregas de trabalho da disciplina, né? Então, fazer aí a revisãozinha dos trabalhos, tá? Depois, no mês de julho, nós vamos ter aula, né, na semana do dia 15/7, revisando aí, né, que eu já tinha falado. Então, provavelmente, nossa aula vai ser ou dia 2 ou dia 9, que eu acho que não, dia 16, que essas duas últimas semanas aqui, eu não sei se aqui já vai entrar de férias, né? Depois a gente vê mais para frente. A avaliação final, a avaliação substitutiva, recuperação, tá bom? Então, aí, nós estamos quase já finalizando essa disciplina EAD, tá? Leiam tudo aí com bastante atenção para não ficar nada para trás, tá certo? A primeira prova é quando? Só tem uma prova, né? Vai ser na semana do dia 22. Ah, não, certo. Mas aí a gente vai lembrando aqui novamente, tá? Vocês estão... Não, parei de apresentar. Deixa eu continuar aqui apresentando. Ó, segundo trabalho, tá? Que tá postado já para vocês aí, né? Quem já abrir, já pode ir fazendo, tá? Então, aí, o trabalho de saúde do adulto, da vacinação, matéria disciplinar AD,
Então, número 1, né? Qual vacina se toma para prevenção de tuberculose? Né? A gente viu já isso aqui no começo da aula, né? Então, aí bem facinho para vocês. Depois, 2, como é a transmissão do tétano? Né? Como que eu faço? Como que eu pego, né, o tétano aí? Depois, vocês marcarem aí para nós. 3, o sarampo é registrado em todo mundo, né? Qual a vacina para prevenção do sarampo? Isso aqui também tá lá na apostila, né? Uma coisa bem tranquilinha, né? Depois a gente tem aqui uma explicação, né, da rubéola. E eu quero saber aqui, né, qual a forma de transmissão da rubéola? Como que eu pego rubéola? Então, só escrever aqui para nós como que é essa forma, né? Depois a outra, né? O rotavírus, né? Que é aquela doença lá que geralmente pegam, né? Seus bebês e aí tem diarreia e vômitos, né? Então, qual a forma de transmissão, né? Do rotavírus? Como que eu pego esse rotavírus? Depois, a 6. Quais são as vacinas para a prevenção da poliomielite? Né? Então, eu sei que a poliomielite são 2 vacinas. Quais são elas, tá? Vou fazer aqui quais são essas vacinas. 7. Qual doença citada acima e a sua vacina de prevenção, né? Então, ó, conhecido como cobreiro, né? O incômodo. Então, eu pesquiso lá no nosso material e respondo aí qual que é a vacina, a doença citada e a vacina que previne essa doença, tá? 8. Então, hepatite B, né? Causa inflamação no fígado, né? Então, aqui eu quero saber qual a forma de transmissão da hepatite B, né? Como que eu pego hepatite B? Então, eu vou também ler o material, ver lá na hepatite B como que eu faço a transmissão da hepatite B, tá? 9, né? O Brasil dispõe de vacina para febre tifoide, mas ela não é recomendada de rotina. Sua indicação deve ser considerada para viajantes que se dirigem a áreas de risco, né? E lá permanecem por tempo prolongado. Qual vacina estamos falando? Né? Então, aí, a gente falou de uma vacina, qual vacina que é? Né? Então, colocar aí qual vacina que a gente falou nessa 9. E depois, a 10, né? Eu quero saber a forma de transmissão também da catapora, né? Então, eu procuro lá na vacinação e qual que é a forma aí de transmissão, tá? Esse segundo trabalho aqui tá bem tranquilinho, bem facinho mesmo de responder, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem também, podem, né, anotar aí as dúvidas, que na próxima aula a gente já tira as dúvidas, tá? Elisângela, eu tô vendo aqui agora que você mandou aqui, porque ele tá 7 de 10, né? R3. Mas olhando aqui, tem algumas que tá certa. Vou marcar aqui também o seu e vou falar com a respostas Elisângela. Com a Júlia, né? Para ela ver o que aconteceu, que a sua nota aí tá diferente das notas que foi postada, tá certo? Oi, Ruth. Desculpa. Achei que você ia falar alguma coisa. Você quer que eu mande o meu trabalho também para você, Paula? Qual trabalho? O que eles corrigiram errado. Pode mandar para. Vocês têm o contato da Júlia, do EAD? Tem, né? Eu acho que eu já mandei para vocês, já. Podem mandar para ela diretamente, que aí ela vê o que está errado.
Tá certo? Mas eu já coloquei aqui, Cauana, que observação do seu trabalho, tá bom? Eu já passo para ela aqui também. Gente, alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta antes da gente finalizar a aula? Não? Então, por hoje é isso, né? Boa semana, agora oficial, né? Que ontem eu desejei, mas hoje boa semana para todo mundo, tá? Não esqueçam de fazer o trabalho para o dia 31, tá bom? E qualquer dúvida, nós vamos conversando aí no particular, tá bom? Boa noite, até mais. Tchauzinho. Boa noite. Boa noite, com Deus.